Pronto, pessoal. Estamos aqui novamente para mais uma aula, né? E pela misericórdia de Deus, chegando também ao fim desse livro tão, tão rico, com tantos temas importantes que nós abordamos no decorrer desse mês, né, dessas 5 aulas, que é o livro de Eclesiologia. Então, os irmãos que estão indo aí de segunda, os irmãos que estão acompanhando aqui por meio das videoaulas, têm tido a oportunidade de nós debatermos assuntos tão importantes para nós. Ontem lá na sede, lá na aula presencial, um aluno pediu parte B desse livro. Eu concordo, tem que ter parte B, porque ficou muita coisa para ser tratada dentro do tema da eclesiologia, né? E se estão pedindo a parte B, graças a Deus estamos conseguindo o nosso objetivo. Bom, então hoje, última aula. Em semana que vem não temos aqui a aula no EAD, porque aí nós teremos a nossa avaliação dos núcleos, dos polos, lá na própria sede, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que nós vamos estudar hoje. Mas antes, me pediram, né, professor, dá algumas sugestões. Então, dentro aqui dos próprios vídeos, eu vou trazer algumas sugestões de literatura que você pode ler para você compreender um pouco do que nós aqui estudamos. Então, esse do Paulo E Deus Falou na Língua dos Homens, é um livro que ele vai contar muito da história do desenvolvimento, principalmente histórico ali, das escrituras, e é importante para nós entendermos aí muitos aspectos da eclesiologia. História do Novo Testamento do F.F. Bruce. O Bruce, ele é a autoridade máxima dentro do assunto de Novo Testamento. O cânon das Escrituras, o que a Escritura diz, o que eu penso que ela diz. Então, esse livro vai tratar sobre isso. Esse do Coester, que é importantíssimo, principalmente eu vou usá-lo bastante na aula de hoje. Coester é uma das maiores autoridades no que diz respeito à história do Novo Testamento. E essa hermenêutica contemporânea, que apesar de ser um livro de hermenêutica, mas ele vai tratar de muitas tensões, do que nós vamos tratar hoje, os assuntos que trataremos hoje, que é sobre ceia, né, e dízimos e ofertas. E é muito interessante nós entendermos como que os cristãos primitivos enxergavam essas questões, né? Sérgio, tem algum livro que fala? Tem o Didaquê, eu não coloquei aqui, mas eu quero indicar o Didaquê. Alguém aqui conhece, já leu o Didaquê? Sabe o que é o Didaquê? Pessoal, você vê como que nós precisamos estudar bastante, né? O Didaquê, ele é um dos escritos, o pessoal até coloca ele como sendo a teologia dos apóstolos que fora herdada pelo pelos pais da igreja. É tanto que é um livro que foi escrito no século I sobre o que eles chamavam de os ensinos, o catecismo cristão. É um livro constituído aí basicamente de 16 capítulos e que é considerável seu valor histórico e teológico, entendeu? E o título Didaquê é uma referência a Atos 2:42 que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, os estudiosos estimam que esses escritos eles foram entre 70 a 90 depois de Cristo. Então, se for assim, junto com as escrituras sagradas, é o livro mais importante quanto à dinâmica. Aí você fala, Sérgio, mas por que ele não entrou nas escrituras como cânon? Porque a proposta dele era mais de catecismo, enfim. E tem uma série de questões que também, quanto à autenticidade,
porque ele é atribuído aos 12, mas por mais que faça-se menção aos 12, mas a própria história eclesiástica de Eusébio, que viveu no século III, vai dizer que esse Didaquê foi escrito possivelmente por Atanásio, por Rufino, enfim. Mas ele preserva muito da tradição do que o que pensava os apóstolos sobre o que nós trataremos aqui, tá bom? Então, dito isso, vamos para o nosso primeiro assunto, né? Que é a ceia, dogma, mandamento, sacramento, ordenança. Eu quero escutá-los. O que é a ceia? A ceia é um sacramento ou uma ordenança? Seria uma ordenança, né? Porque para ser sacramento tem que ter caráter salvífico, né? E nós, reformados, não acreditamos nisso. Boa, falou uma coisa bem interessante. Nós, cristãos, não acreditamos nisso, não temos essa perspectiva no caso da ceia, ser um sacramento, né? E você falou uma coisa interessante aí, que o próprio sacramento, ele traz em si uma ideia de que algo que pode, inclusive, substituir a própria fé, né? Então, na ausência de fé, o sacramento, ele gera graça, por assim dizer, né? Então, é bem interessante isso que você disse. Então, não é um sacramento, é uma ordenância. E é uma ordenância que eu cumpro, claro, a perspectiva bíblica é que eu venha cumprir com alegria, né, com o coração voltado ao Senhor em alegria, com gratidão e como um memorial. Mas se lembra que eu falei do Didaquê? O Didaquê ele vai nos dizer algumas coisas referente à ceia. E a ceia, ela sempre foi um culto, só dizendo para vocês aqui, tá? Pensa um culto ou uma ordenança que sempre trouxe, vamos dizer assim, bastante conflitos de ideia. Só para você ter uma ideia, o Coester, na página 205 do seu livro, ele vai nos dizer o seguinte, abre aspas, né? Sobre a ceia. Ceia do Senhor era o nome que eles davam, tá bom? Primeiro, podemos entender que, historicamente, no cristianismo primitivo, a ceia era um tipo de refeição comum em memória do fundador dessa fé que era o Senhor. A partir disso, a ceia, ela difere bastante da nossa que fazemos hoje, porque hoje nós não praticamos com um tom de refeição, né? Até por isso que Paulo vai dizer, por exemplo, exortando a igreja de Corinto, ele vai falar que quem tem fome, que coma em casa. Por quê? Porque era como se fosse uma festa do ágape. O próprio Coester vai trabalhar que havia uma festa chamada Festa do Ágape, que era uma oportunidade de dar uma refeição, uma comida para os pobres, entendeu? E junto com essa refeição era celebrado o memorial do corpo do Senhor. Bom, olha que interessante, pessoal, como que às vezes nós achamos, quando nós lemos o Novo Testamento, né, eu sei que o Mateus é bem estudioso quanto a isso também, nós às vezes temos a tendência, né, Mateus, a achar que era tudo uniforme. É o que eu sempre digo, aquela utopia da igreja única, única liturgia, único modo de operação,
sem divergência. Não é essa a nossa visão da igreja primitiva? Mas já na igreja primitiva tinha muitas divergências e dinâmicas quanto ao culto, entendeu? Porque veja só, a única igreja que Paulo instrui sobre a ceia, qual que é? A de Coríntio. Em nenhuma outra igreja ele vai instruir. E não sei se vocês já se perguntaram por que disso. Se alguém mais se perguntou alguma vez na vida por que disso. Eu me perguntava. E o Coester, ele vai nos dar uma resposta muito interessante, ó. Abre aspas, tá bom? Ó, a ceia, a ceia do Senhor na igreja primitiva foi algo que passou por processos de amadurecimento até chegar numa fórmula adotada pela maioria das igrejas. Mesmo assim, haviam algumas congregações que observavam a ceia apenas como uma refeição e outras não observavam a igreja como refeição. Aí, o Coester, dentro disso, ele vai trazer um comentário que eu acho muito interessante. Ele vai colocar, a igreja primitiva era tão diferente que, em algumas igrejas, tinha-se comissão de apóstolos e profetas como líderes, outras eram lideradas por presbíteros e diáconos, e outras por bispos e diáconos. Certamente, diante disso, era impossível haver uma interpretação uniforme em relação à ceia. Enquanto alguns cristãos celebravam a ceia como uma eucaristia, como um mistério que garantia, inclusive, a própria salvação, outras comunidades, por meio de pesquisas, a celebravam apenas como um memorial messiânico, na expectativa da vinda do Salvador. É preciso levar em consideração essas diferenças para compreender o cristianismo do primeiro tempo, ou o cristianismo primitivo, como um fenômeno na história do seu tempo. Fecha aspas. Isso tudo, a citação está na página 205 do livro que eu citei, Introdução ao Novo Testamento, do Coester. Então, veja só, o que o Coester está nos trazendo aqui? Está nos falando que não havia uma uniformidade já naquela época. Entendeu? E aí, até ontem eu disse lá na aula presencial, que não é em 2 horas, né? Mateus, Rodrigo, Sueli, Maria, Mariné e a irmã Cida, que nós vamos fechar um assunto. Que lá, ó, eles estão desde lá, da igreja primitiva, debatendo como que é. Entendeu? É por isso que uma coisa que eu gosto muito na teologia é essa coisa de você mergulhar do ponto de vista histórico e compreender, como diz, principalmente os cursos, quando você vai fazer um curso de teologia, e a nível de pós, nível de mestrado, e aí tem lá a matéria Filosofia da Religião. E a primeira coisa que o professor vai falar para você é o seguinte, ó, se você entrou aqui pensando que sabe alguma coisa, você não sabe nada. E, de fato, você fica bravo a priori, mas quando você vai desenvolvendo o curso, você vai vendo que você não sabe nada mesmo. Então, a teologia, enquanto disciplina de uma escola teológica, que é o que nós estamos fazendo aqui, ela traz essas nuances, ela traz essas pontas para nós observarmos, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, pessoal, é que alguns assuntos que nós, muitas das vezes, fechamos, a igreja primitiva, ela estava ali debatendo, né? Ela estava ali querendo encontrar um ponto de equilíbrio, e aí vamos para o Didaquê. O Didaquê, né,
que foi uma das... É um dos escritos depois da Bíblia mais antigo que temos. Mas antes disso, com base nesses livros, com base nas escrituras, a ceia ela tem algumas coisas que é fácil de definir. Primeiro, a ceia do Senhor é uma celebração cristã, comum a várias igrejas, que relembra a última ceia de Jesus com seus discípulos, onde ele instituiu o pão e o vinho como símbolo do seu corpo e sangue. Ponto. Segundo, para muitas igrejas protestantes, a ceia é um memorial, um ato de lembrar a morte e ressurreição de Jesus, e não uma transformação do pão e vinho em seu corpo e sangue. Terceiro, a ceia é um momento de comunhão e de partilhar da fé entre os membros da igreja. E aqui esse terceiro ponto é interessante para nós, porque ele vai abrir para nós uma questão, gente, que é assim, a questão da ceia online. A ceia online, ela foi válida, né? No contexto da pandemia. Eu creio que ainda ela é válida no contexto de um irmão enfermo que não pode comparecer. Mas, via de regra, a ceia ela é o momento do ajuntamento do povo de Deus para partilhar a fé entre membros da igreja. Por isso que eu não concebo, tá? Assim, normalmente, sem pandemia, sem uma série de coisas, não dá para conceber, por exemplo, uma ceia online. Pode falar, Matheus? Professor, o que você acha de membros que, por exemplo, perdem o dia da ceia, aí pede para o pastor fazer, né, o rito da ceia num culto à parte, ou na casa de uma irmã que não pôde ir? Qual é a sua visão sobre isso? Vamos lá, Matheus. Tudo depende, tá? Aí nós vamos entrar daqui a pouco na Didaquê, em outros pontos. A nossa ceia ela é mensal. Ponto. Não tem nada na Bíblia que fale que ela tem que ser mensal, tá? E a questão dela ser mensal é uma cultura muito da nossa, pentecostal mesmo, da Assembleia. E uma vez eu fui pesquisar, e o mais próximo que eu cheguei da resposta para isso é a questão dos 12 frutos da árvore da vida, que um teólogo pentecostal atrelou a isso, ok? A ceia, se nós olharmos daqui a pouco na Didaquê, os cristãos primitivos dá a entender que eles celebravam basicamente toda semana, como fazem, por exemplo, os católicos, entendeu? Há igrejas que celebram uma vez por ano, há outra igreja que celebra 15 vezes a cada 15 dias. Então, assim, se não é, vamos dizer, por uma questão urgente, por exemplo, eu vou faltar na ceia para ir no shopping, sendo que eu posso ir no shopping em um outro momento. Aí eu acho meio, como eu posso dizer, é meio complicado, entendeu? A pessoa não vai ir para o inferno por causa disso, mas aí são as questões das prioridades, entendeu? Por exemplo, o Jonathan Edwards, ele era favorável que a ceia, a comunhão, fosse levada apenas aos irmãos enfermos. Isso já lá em 1740, entendeu? Então, tem essa questão. Assim, o que eu falo? É uma questão muito da igreja, do pastor, do rito da igreja. O que eu recomendo é o seguinte, se você puder ir, vá. É um momento de comunhão, entendeu? É um momento de comunhão. Agora, claro, Sérgio, trabalhando bastante, peguei uma folga e quero viajar com minha família. Opa, se você participa regularmente, eu vou dizer assim que eu particularmente não vejo problema, entendeu? Mas agora é uma questão que eu posso fazer numa outra ocasião, por exemplo, ir no shopping.
Ah, faltei porque eu fui comer uma pizza com os amigos. Aí eu já acho que é mais complicado. Por exemplo, professor, esse exemplo que o senhor deu é um exemplo interessante, né? É uma data que não acontece sempre, eu tive que sair, né? Optei por passar um tempo com a minha família. Mas aí eu tomar a ceia num segundo momento, isso não dá um aspecto místico para ela? Porque na realidade, qualquer momento, no próximo mês, eu poderia estar ceando também, né? Eu, Depende. é um pensamento que me veio lendo o livro, por exemplo, se não há nada místico na ceia, né? Se ela é um memorial, e eu por algum motivo não participei, por um motivo que seja nobre, enfim, né? Que eu falo, ó, realmente eu estou focando no meu primeiro ministério, minha família, eu tive que trabalhar. Se não há nada místico nela, se ela é para eu estar celebrando em comunhão com os irmãos, né? Não, Sim. na minha interpretação, não teria mais por que eu ter pedido pro meu pastor, ó, dá numa terça-feira à noite a ceia. Eu poderia ir Então, próxima, né? agora eu vou te falar assim, eu também não vejo muito sentido, entendeu? Uhum, Aqui, por exemplo, no nosso ministério, tem a ceia uma vez por mês na sede, né? Onde se junta, e nas igrejas locais. Eu e minha esposa, quando nós temos alguma viagem, alguma coisa que é muito raro, a gente faz a opção de tomar na sede, no caso, né? Quando ainda estava tendo. entendi. Justamente por conta disso, porque eu também compreendo que a ceia ela é comunitária, entendeu? Eu, particularmente, também não vejo muito sentido. Mas tem irmãos que entendam assim o que eu vou te falar, Matheus. Ele não, de repente, ele nem sabe, mas não é que ele põe um misticismo, mas para ele aquilo ali é importante, É algo entendeu? necessário. Isso, e o Senhor Jesus não leva em consideração, é diferente da transubstanciação e Uhum, algumas coisas que falaremos, que aí são perigosas, entendeu? Então é entendi. isso. Mas é o que eu falo, se você não for por algo nada, por uma questão urgente, algo que você pode fazer depois, o legal é estar participando, tá bom? O John Wesley mesmo participava a cada 15 dias, entendeu? A metodista, eu não sei se ainda continua, mas ela tinha esse hábito de a cada 15 dias. A Assembleia a cada um mês, há igrejas que são a Aham, cada todo ano, uma vez por ano, entendeu? A Igreja Católica, claro, numa outra teologia, mas é uma vez, é toda semana, todo domingo. Então, é, o importante é ter. O importante é você lembrar constantemente do Senhor Jesus que morreu, que ressuscitou e que breve voltará. Para, irmã amém. Cida. Irmã Cida? Acho que ela levantou a mão por engano. Sérgio, duas perguntas. Eu perdi a ceia na minha igreja. Na igreja da minha amiga, onde ela congrega, no outra semana tem ceia. Vai lá. Vai lá. Pode, não tem problema. Não, A, irmã Cida, a se é. segunda, a segunda, eu tomei ceia na minha igreja. Semana que vem eu vou visitar a igreja da minha amiga. Lá é ceia. Toma Alguma também. objeção? Nenhuma. Irmã, se você pudesse. Ó, o John Wesley dizia que se pudesse participaria da ceia todo dia. Bom, a ceia ela é um monumento, algo que para nós ela lembra a morte, a ressurreição e a vinda de Jesus. Se a igreja da sua amiga é bíblica, não tem problema nenhum, entendeu? Eu e minha esposa, teve um fim de ano que nós viajamos, por exemplo, e não conseguimos, por esse motivo, participar da ceia local. Mas chegando na casa dos amigos dela, amigo dela pastor, nosso amigo pastor, ó, é ceia na minha igreja. Opa, vamos lá. Amém. Entendeu? Uma igreja bíblica, celebra a ceia nos modelos bíblicos, então não tem problema nenhum, não. É que eu já ouvi um pastor falando que a ceia você não pode tomar em outra denominação, somente na sua igreja. Cada coisa, né? Agora, claro,
isso virar uma mania, você tem uma igreja local, enfim, aí eu acho perigoso, mas vez ou outra, nessas condições, não tem perigo nenhum, não. Pessoal, dito essas considerações, antes de nós colocarmos as diferenças entre a Eucaristia, né, e a questão da ceia do Senhor, como nós chamamos, vamos ver como os primeiros cristãos, lembrando que o Didaquê está aí a foto, é um livro lá do primeiro século, então ele é um documento importante enquanto conhecer a prática da igreja, tá? Eu recomendo a leitura do Didaquê aí para todos que puderem, tá bom? É baratinho, é um livro barato, tá bom? Depois quem quiser lá no grupo, só me chamar que eu consigo, eu tenho para ofertar para vocês, para vender, tá? Então vamos lá. Olha como que eles entendiam a ceia do Senhor ou Eucaristia, tá? A palavra Eucaristia, ela tomou um rumo mais místico, mais que pode se perder a salvação por conta da teologia católica, tá? Mas a igreja primitiva, o próprio Coester vai colocar, ela tratava a ceia do Senhor com essa nomenclatura, tá? Eucaristia. E como eu disse, você vê que o próprio Coester trouxe para nós aí esse cenário. As divergências já naquela época do cristianismo primitivo acerca da participação, da celebração da ceia, tá bom? Mas vamos ver como que eles enxergavam. Olha que interessante. Celebre a Eucaristia assim. Então eles vão nos dar um parecer. Diga primeiro sobre o cálice. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinda do teu servo Davi. Davi aqui, ele se refere a Davi o rei, que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti glória para sempre. Depois diga sobre o pão partido. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste através de teu servo Jesus. A ti glória para sempre. Da mesma forma como este pão partido havia sido semeado sobre as colinas, depois foi recolhido para se tornar um, assim também seja reunida a tua igreja desde os confins da terra, no teu reino, porque teu é o reino, o poder por Jesus Cristo para sempre. Então, dar-se a entender que eles comiam o pão e o cálice juntos. Por quê? Você lembra que eu falei lá que o Coester traz que é a ideia de uma refeição? E aí ele vai nos trazer um dado importante, tá bom? Um dado importante que isso não fecha o assunto que eu quero tratar com vocês. Isso, segundo o Didaquê, que ninguém coma nem beba da Eucaristia sem antes ter sido batizado em nome do Senhor. Pois sobre isso o Senhor disse, não deem as coisas santas aos cães. Então aqui nós vemos a hermenêutica, a interpretação da igreja ali do primeiro século. E aí, diante disso, pessoal, surge essa questão, né? Tem que ser batizado para tomar a ceia? O Didaquê vai nos trazer essa questão. Vai trazer que havia um entendimento, na maioria das comunidades, que sim. Mas o Coester, por exemplo, ele vai nos trazer um insight que havia comunidades que não pensavam assim. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham? O que a Bíblia diz? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre ser batizado ou não para participar da ceia? E aí, quem vai ser o primeiro? Estamos numa aula. Professor, Fala, Matheus. até onde eu me recordo, eu lembro, assim, a Bíblia não fala nada sobre ser batizado para tomar ceia. Mas eu acredito que seja algo que aconteceu automático na vida do cristão, né? Por reconhecer, né, seu estado pecaminoso, reconhecer Jesus como único e suficiente, e adentrar numa igreja local que celebre a ceia, né?
você automaticamente passaria ou deveria passar pelo rito do batismo. Não que seja uma regra obrigatória, mas é algo deveria ser algo natural, né? Boa, Matheus. Alguém mais quer comentar? Ninguém? Vamos lá. O que o Matheus trouxe aqui é interessante. Pessoal, a Bíblia, o único texto que vai nos trazer uma interpretação, mas não fecha, é o texto de Colossenses 2, do 11 ao 12. Paulo está falando da circuncisão. E Paulo está querendo dizer que para você participar ali da Páscoa, tá bom? Que não era a ceia, mas era um tipo de ceia para os judeus. Para nós, a Páscoa, ela se concretiza em Jesus, tá bom? Eu já vi pregadores falando, a Páscoa judaica era a ceia, é a nossa ceia veio da Páscoa judaica. Não, é totalmente diferente, os elementos são diferentes, a proposta é diferente, entendeu? Mas vamos lá. E Paulo vai dizer, lá em Colossenses, que para você participar dessa Páscoa, você tinha que ser circuncidado. Aí Paulo vai dizer, no versículo 12, que o batismo foi dado no lugar da circuncisão. Ok? Aí vamos lá. Então, por esse texto, eu entendo que, como disse o Mateus, se nada, não foi o Cornélio que respondeu, aqui está a água. O que me impede de ser batizado? Entendeu? A prerrogativa para o batismo é você crer em Jesus como seu Salvador. Você pode ver lá que o Felipe, né, Mateus, não perguntou para o Cornélio, oh, você já deixou de fumar? Já deixou disso? Já deixou daquilo? Não. Ele creu, opa, batizado. Por quê? Porque o batismo nas águas, ele só é a manifestação visível do batismo primeiro que acontece, do primeiro batismo que acontece, que é o batismo da pessoa no corpo do Senhor. Existem 3 batismos pela Bíblia. O batismo no corpo do Senhor, que é o Espírito Santo que nos insere no corpo chamado Igreja Invisível. O batismo com fogo, que é o Jesus que nos dá esse revestimento com poder, e o batismo nas águas. Ok? Aí, o Coester vai dizer que a questão do batismo, ela era também bem diferente em relação a nós, a nossa prática hoje. Por quê? Porque, por exemplo, o batismo para eles, eu estou aqui no livro, na página 194, Introdução ao Novo Mundo, era um símbolo da nova vida que agora esses cristãos precisavam viver. Entendeu? Além disso, Coester novamente falando, o batismo cristão era um rito muito simples, não apresentando algumas coisas que acontecem hoje. Via de regra, como que era? A pessoa chegava, recebia a mensagem de salvação e havia muitos tanques nas cidades bíblicas da época que está se desenvolvendo ali o Novo Testamento, e as pessoas eram batizadas em nome de Jesus, sem nenhum ritual, um culto específico, entendeu? Como acontece hoje, que tem um culto específico, é a cada tanto tempo, mas isso é como disse o Mateus, isso acontece automaticamente porque a igreja ela é dinâmica, ela vai se adaptando ao tempo. Imagina todo culto tendo batismo, né? A nossa liturgia hoje ela é muito mais complexa, tem grupos para cantar, tem recados, tem, enfim, uma série de coisas. Então, por isso que tem essa questão. Mas vamos lá, a Bíblia, então, ela dá esse parecer, que o parecer que ela dá para a pessoa tomar a ceia é fazer parte do corpo do Senhor. E aí é como o Mateus falou, se você faz parte do corpo do Senhor, automaticamente você
vai procurar o batismo, entendeu? Vai procurar o batismo. Pode falar, Matheus? O professor, eu fico pensando também nessa questão do batismo, por exemplo, com algumas igrejas específicas ou até alguns campos missionários, onde às vezes tem um bloqueio cultural, né? Às vezes para você levar uma pessoa ao batismo demora 5, 6, 10, 15 anos, né? Dependendo aí da nação, dependendo da cultura. E aí eles vão poder ou não participar da ceia, né? Por isso que eu acredito que tem esse vínculo. Eu vou dar um exemplo da minha cidade natal, em Mogi das Cruzes. Tem uma igreja que eu gosto de frequentar quando eu posso lá, que elas começaram em cima de uma casa, né? E essas pessoas dessa casa eram católicas, ainda são, né? E eles não se converteram ou não quiseram optar pelo batismo ainda. E quando tinha o culto de ceia, todos ceavam porque participavam, faziam parte, né? Tanto dos cultos como dos programas. E aí, na minha perspectiva, isso, assim, é válido, né? É válido até a gente ter esse discernimento, ó. É católico ou não é? Ah, beleza, está abandonando os ritos católicos, mas ainda não estava se preparando, não tinha ainda um discipulado instituído nessa pequena igreja. Então, na minha percepção, isso ainda era válido. Está todo mundo ali ceando, em nome de Jesus, e vai participar da ceia. Agora, em campos missionários, imagina você ficar 5, 6 anos, né, discipulando um membro, uma aldeia, e você não poder partilhar do corpo de sangue, o corpo de Cristo, o corpo e sangue de Cristo com eles, né? É bem uma linha tênue, né, pensar nesse parâmetro aí. Sim, é como eu falo, né? Nós estamos aqui discutindo em cadeiras. E os missionários estão lá no campo, numa realidade totalmente diferente, né? Mas eu entendo isso. Até ontem, na aula lá presencial, foi levantada essa questão. E uma irmã sabiamente colocou: esses problemas se acabariam se voltasse a regra antiga, né? Quem é da década de 80 e 90, a ceia era um culto fechado apenas para membros. A partir do momento que você abre as portas para num culto que é para os membros, aí vem de tudo, né? Eu sempre brinco que todo culto de ceia aparece aquelas pessoas que é só, né, é o bêbado, é a pessoa que não... Enfim. Então, assim, eu acho que uma das soluções seria os cultos voltarem a serem portas fechadas apenas para membros. Eu partilho dessa ideia. Até porque, por exemplo, ó, aconteceu na minha igreja, né? Já tem um tempão, mas aconteceu na minha igreja. Veio uma mãe e um filho. E aí os obreiros foram passar o cálice, o primeiro pão, e o menino foi pegar, um menino pequeno, aparentemente tinha uns 8 anos, 9 anos. E aí os obreiros não deram, porque, opa, criança, Assembleia de Deus é a partir dos 13 anos, ok? E aí o meu pastor ali, na época, ele viu aquilo, aí ele viu que a mãe não gostou muito, aí me chamou, falou: Sérgio, vai ver lá o que está acontecendo. Quando eu cheguei lá, a mãe do menino falou: não, nós somos da Metodista. Eu já entendi. Falei: calma aí, eu vou pegar lá o pão para você participar. Aí ela participou, ele participou, porque a Metodista, eles batizam a criança, e depois, quando essa criança tem a certeza da salvação, ela faz a confissão pública, como a presbiteriana. Então, não é um batismo para salvação, como faz a católica, mas é um batismo porque ela entende que a criança já é corpo de Cristo. Gente, se eu não quero ter esse tipo de situação, é só eu fechar a porta para a ceia, para a minha igreja local, membros da minha igreja local, que vai entender a dinâmica da minha igreja local. Agora, se eu abro, e vem uma criança lá de 5 anos e fala: não, eu sou batizada, por exemplo, da presbiteriana, da metodista, das batistas tradicionais, eu sou batizado e eu tenho certeza da minha salvação. Você vai negar? Entendeu? Então, assim, veja só o que eu estou falando aqui, pessoal. Estamos numa sala de teologia, então, por isso que é permitido esse debate. Ou por que não dizer esses insights, né? Você observa que lá na igreja primitiva, conforme o Coester, já havia
as diferenças das ministrações da ceia. Imagina agora que é tão plural, né? Tantas denominações, tantas formas de entender. E assim, o mais interessante é que a Bíblia ela não dá uma fórmula quanto à idade. A prerrogativa máxima que a Bíblia dá é crer no Senhor Jesus, entendeu? E fazer parte do corpo do Senhor. Ok? Então, é bem interessante isso. Fala, Matheus. O professor, agora eu levantei uma dúvida aqui da ceia em relação ao batismo. Por exemplo, quanto à veracidade do batismo, não cabe, pelo que eu estou estudando aqui, né, no livro, não cabe ao homem discernir, né? O batismo. Não cabe a A nós. ceia não seria a mesma coisa também, já que o batismo também é assim? Porque, por exemplo, na passagem de Cornélio, Pedro inicialmente foi relutante, né? Contra querer aceitar aquele povo gentil a ser batizado e o Espírito Santo ter descido antes do batismo. Quando a gente vê também Paulo falando para a igreja de Corinto, quando ele está preso, ele fala: tem um irmão aí que está em imoralidade sexual com a madrasta, afastem ele da igreja, né? Então, você vê que Paulo corrigiu um povo que provavelmente também tinha sido batizado. A gente pode partir desse pressuposto que aquele povo ali tinha sido batizado, né? Fazia parte da igreja. Sim. Da mesma forma, a ceia também não deveria a gente ter uma ótica, é porque eu volto naquela tecla. Às vezes eu sinto, interpreto muito misticismo no nosso meio com a ceia ainda. Mas deveria ter, né, essa mesma prerrogativa de que, assim como o batismo não é o homem quem vai acudir, né, a veracidade, a ceia também não. Cada um, né, julga a si mesmo, né? Exatamente. É tanto que, por exemplo, a própria Batista, como que ela faz a sua ceia? É aberto, então tem uma mensagem, e ele fala o seguinte: olha, isso é a dinâmica batista, tá? A ceia é para quem aceitou Jesus. Se você aceitou Jesus durante essa mensagem, você creu no Senhor Jesus como seu Salvador e quer participar, amém. Não sou eu que vou te negar, mas você precisa entender isso. Agora, se você não entende isso, no final do culto eu te explico. Entendeu? Então, são essas dinâmicas. Mas assim, pessoal, vamos, só para a gente fechar essa parte mais institucional, via de regra, eu acho que é legal a questão do batismo, por quê? Para que não vire a várzea, né? Todo mundo entra e entra lá um cara com a vida totalmente fora dos padrões que a Bíblia estabelece e quer participar. E volto a dizer, para que se acabe com esses problemas, de repente uma pessoa não cristã querer participar, né? Não cristã, assim, na nossa ótica, como disse bem o Mateus, que é o Senhor quem vai avaliar. Eu acho que a ceia deveria ser de culto de porta fechada, entendeu? Porque aí seria para os membros locais, o pastor está ali, conhece quem são os membros locais. Agora, a partir do momento que abriu, aí você precisa estar preparado para essas nuances que pode aparecer aí. Tranquilo? Então é isso, tá? Então, nós aqui, no caso da Assembleia, nós batizamos a partir dos 13 anos, a ceia só é dada a quem é batizado no contexto da Assembleia, mas aí a igreja que ministra a ceia sem a pessoa ser batizada, outros, a criança é batizada pequena, depois faz a declaração de fé e pode participar. Já tem assembleias, tá? Ontem o irmão lá na aula presencial falou que ele é da Assembleia, não vou falar o nome, claro, mas é um ministério grande que já está servindo ceia para as crianças também no culto da ceia. Porque elas entendem o quê? Que as crianças precisam começar a compreender o que é aquele rito. E gente, eu não vejo problema, sou bem sincero, entendeu? Se uma criança, né, Mateus, não pode participar, eu posso, entendeu? Aí, claro, ele explicou que é explicado para a criança, e aquilo vai acontecendo já para a criança entender que ela e se sentir parte daquela igreja, né? E aí, dito isso, a Sueli vai falar, e eu quero levantar mais uma questão
para a gente avançar aqui na aula. Fala, irmã Sueli. É uma pergunta, né, Sérgio? Então, a Santa Ceia, ela só deve ser tomada para pessoas que são batizadas, mesmo que não diga sobre nada isso da Bíblia, né? Porque antigamente o meu pastor ele só dava ceia para quem era batizado, depois ele abriu para todos tomar a Santa Ceia. Então, é igual eu falei, irmã Sueli, a Bíblia não fecha, entendeu? O texto que chega mais próximo é o texto de Colossenses, que ele vai dizer, entre outras vezes, o seguinte: se nada me impede de ser batizado, eu vou me batizar. O batismo nas águas, ele só é a manifestação física daquilo que já aconteceu espiritualmente, que é o estar inserido no corpo de Cristo, que é a minha confissão pública, entendeu? Publicamente eu estou confessando que eu morro para o mundo e vivo para Deus, entendeu? Mas assim, você falar que tem um texto, o Didaquê, ele vai orientar que para se tomar tem que ser batizado. Mas o próprio Coester, utilizando várias outras fontes cristãs primitivas, vai dizer que não havia uma uniformidade. Então, assim, o seu pastor abriu. Tem o ponto negativo que eu vejo nessa de abrir para todo mundo. Estou falando pessoas que são frequentes ali na igreja, tá, pessoal? Não vamos pegar os esporádicos, tá bom? Vamos pensar a pessoa que vai frequente. Eu, por exemplo, eu vou todo dia lá na igreja da Sueli. Já estou há 2 anos na igreja da Sueli, ouvindo palavra, participando e tomando a ceia sem a decisão de ser batizado. Aí eu acho que o pastor precisa chamar o Sérgio e falar: Sérgio, você já entendeu o que é o corpo, você já entende a dinâmica da igreja, você precisa tomar um passo que é publicamente confessar ao Senhor, mostrar publicamente que você quer servir ao Senhor Jesus, entendeu? Porque senão pode criar um comodismo. E aí, entenda, o batismo, ele não é para salvação, mas se nada me impede de ser batizado, por que eu não me batizo? Entenderam? Então, assim, o seu pastor abriu, tem muitos pastores que estão abrindo, justamente por ter esse entendimento que, é como eu falei, a Bíblia não fecha, entendeu? Eu acho que por questão mesmo organizacional, é interessante a pessoa, ela ser membro da igreja, ela está ali na comunhão do batismo, porque o batismo, para nós, é só um mero banho, né? Para a igreja primitiva, era um sinal visível de que você agora está fazendo parte do corpo de Cristo. Então não era só um banho. E claro, né, Mateus, irmão Sueli, vocês que perguntaram, e para todos, na igreja primitiva, se ouvia a mensagem, já se era batizado. Você lembra, Pedro? Pregou, automaticamente as pessoas foram batizadas. Não era igual hoje, que a pessoa, às vezes, recebe Jesus e só vai se batizar daqui a 3 meses, daqui a 1 ano. Até porque o discipulado não tem nada a ver com cursinho para batismo, tá, gente? Discipulado, ele é constante, e posso dizer, para o resto da vida. Entendeu? Para o resto da vida. O curso de batismo que nós damos, eu acho que ele é válido até por conta da instituição da igreja. Para a pessoa saber que ao se batizar naquela igreja, ela também está firmando o compromisso de fazer parte daquela instituição. Isso foi fruto da aula passada, entendeu? Exatamente, o Mateus colocou aqui que há um crifo, né? Na igreja primitiva, esse crifo era a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tranquilo? Pessoal, vamos avançar aqui então. Dito isso, vamos entender, né? Na Igreja Católica, eles pegam esse nome de Eucaristia e dão um tom de sacramento. E por que é errado? Primeiro, porque eles vão colocar esse sacramento como na Igreja Católica Romana, o sacramento ele é considerado uma necessidade para a salvação.
Se você não participa da Eucaristia, você não pode ser salvo. Gente, como disse o Mateus, e é verdade, a questão do pão, a questão de você... é um símbolo, entendeu? Não interfere na minha salvação, mas para a Igreja Católica interfere, bom? E por que que interfere? Por causa da doutrina da transubstanciação, que foi uma doutrina inventada pelo filósofo Tomás de Aquino, né? Ali na Idade Média, ele viveu entre 1224 a 1274. Ele foi declarado santo em 18 de julho de 1323 e depois foi considerado doutor. A sua doutrina, ela é aceita principalmente ali já de imediato. Por quê? Porque a transubstanciação, ela traz um tom de que o padre que ministra a missa e a Eucaristia é alguém acima de todos os outros membros. E aí, pessoal, hoje nem tanto, mas antigamente tinha-se esse pensamento papal no meio da igreja evangélica, que o pastor era o único que podia manusear. Por quê? Porque ele é o obreiro especial dentro da igreja. Você vê que a gente fala tanto do Papa, do sistema papal da Igreja Católica, mas o nosso sistema é bem papal. Estou falando que a ceia tem que ser ministrado por qualquer pessoa, tá, pessoal? Eu partilho da ideia que tem que ser ministrado por obreiros ordenados. E aí o Coester vai dizer que havia igrejas que a ceia era ministrada pelos apóstolos e diáconos. Lembrando que o diaconato foi o primeiro ministério depois dos apóstolos oficial. Há igrejas que eram os bispos e os diáconos, e outras igrejas os presbíteros e os diáconos. Entendeu? Então, eu concebo que esses dois, no caso da Assembleia de Deus, como é pastor e presbítero, mas na linguagem bíblica era a mesma situação, presbítero e pastor, só era em questão de semântica, idioma. Mas assim, o que eu concebo? Pastores, presbíteros e diáconos ministram a ceia. Aí nós estamos falando dentro da perspectiva do próprio Novo Testamento, tá bom? Então, o que eu vejo aqui? Aí o irmão Antônio Sebastião, ele vai nos trazer aí uma questão interessante, que é a questão do misticismo que há, né? Só um adendo para vocês aqui, ó, do que eu falei do diaconato. No Didaquê, vai dizer o seguinte, ó, Didaquê, capítulo 15. Bispos e diáconos devem dirigir a igreja, né? Aí tá falando aqui, ó, no capítulo 14, ó, a existência de bispos e diáconos é importante, pois eles substituem com a mesma dignidade os profetas e ensinadores. Então, o pessoal tem a mania de menosprezar o diaconato, né? Mas você vai para a própria Bíblia, primeiramente, depois para Didaquê, o diaconato está ali, ó, do lado do pastor. Entendeu? Eu sempre falo isso para a glória de Deus, sou diácono, as pessoas às vezes veem o diaconato como uma ponte, né? E eu sempre vejo que para alguns o diaconato é o fim no sentido do que Deus pôs ele como um diácono ali para servir a igreja, seja por meio do ensino, como Estevão, seja por meio do evangelismo, como Felipe, seja por meio até mesmo de abrir igrejas. Na igreja primitiva, muitos diáconos abriram trabalhos, entendeu? Então, assim, não sei se tem mais algum diácono aqui nessa sala, mas se tiver, sinta-se honrado por fazer parte de um corpo de obreiro, no qual podemos dizer
que o primeiro mártir da história da igreja foi um diácono, né? Tranquilo? Você quer falar, irmã Sueli? Você levantou a mão? Não levantei, não, Sérgio. Ah, tá certo, então, tá tranquilo. Então vamos continuar aqui. Aí o irmão Antônio Sebastião vai falar aqui na página 199 sobre a idolatria que as pessoas têm sobre os elementos, né, da ceia. Pessoal, essa idolatria é muito vindo desse sistema da Eucaristia. Por quê? Porque a Eucaristia, para os católicos, ela é um momento não só de lembrança, mas de atualização do sacrifício de Cristo. Então, nós celebramos como lembrança, eles celebram como uma atualização no ato da transubstanciação. Tá bom? E aí, há alguns pastores que discutem o que fazer com o que sobra do pão e do cálice. Aí, bem recente, um pastor, né? Eu até gosto dele, mas às vezes ele fala umas coisas bem esquisitas. Ele falando assim, irmãos, aqui está esse pão. Quando eu orar, ele se tornará tão santo que o que sobrar nós temos que subir no monte, enterrar e queimar ainda por cima para que não sobre nada. Aí um outro pastor respondeu embaixo, né? Poxa vida, meu irmão, se você tem obreiro para subir no monte e enterrar o pão que sobra, manda alguns para cá, porque às vezes eu tenho que eu mesmo orar e ainda servir a ceia no contexto da minha igreja. Então, pessoal, eu queria só saber de vocês, se alguém quiser falar claro, o que vocês pensam que deve ser feito com os elementos que sobra da ceia? Eu posso falar uma coisa? Pode? Então, é sobre os TJs. Eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo. Você sabia que aquele vinho lá, o suco de vinho, é vinho, mas É é bem vinho. fraquinho, mas é um vinho. É, a sobra deles, você sabe o que é feito deles? Não. Então, eu também não sabia, mas agora eu sei. Aqui em São Bernardo do Campo, eles abriram uma adega, tem uma adega ali e vende todos os vinhos da sobra da Santa Ceia. Ah, inclusive, o meu esposo ganhou um e eles falaram que era de lá e ele adorou o vinho, porque é um vinho puro, mas eu fiquei assim, né, boca aberta, porque não esperava isso. Agora, é isso, Sérgio. No caso, eles, né? Pessoal, e aí, o que vocês acham? Eu tenho uma opinião, tá? Pode falar, Matheus? Lá na nossa igreja, se sobrar, a gente dá para as crianças, recolhe entre os irmãos mesmo, não tem muito misticismo assim em cima do pão e do suco de uva, não. É justamente isso que eu acho, pessoal. Eu acho que sobrou, tira o que vai servir os irmãos, no caso, como nós temos esse hábito, que participarão depois, né? Eu acho que separa os irmãos aqueles que contemplarão os irmãos doentes, né? Os irmãos idosos que às vezes não vão por causa de frio e outras coisas. E o que sobrar, eu sou da ideia de dar para as crianças, entendeu? Da ideia de juntar as crianças, sentar elas no banquinho e ali ter a oportunidade de explicar para elas o que é aquele memorial, entendeu? Eu também partilho disso, né? Mas isso é uma discussão, já teve até em convenções, né? Eu fui fazer pesquisa e nas convenções das assembleias já teve discussão sobre isso, né? E aí as pessoas deram os mais diversos destinos. E aí você vê homens, né, como o próprio saudoso Antônio Gilberto, Claudio Honor, dizendo, não tem nada de mistério, de especial ali. É especial no momento do culto, porque está te lembrando, mas é um pão e é um suco, né? E é isso. Então, eu também sou favorável a dar para as crianças e já ensinar para as crianças
o que é aquilo, aquele momento que nós estamos participando. Fala, Mateus. Ô, professor, é peculiar de pensar nisso, porque quando a gente vê a história de Martinho Lutero, ele também acreditava na transubstanciação, né? Ele mesmo foi um dos reformadores, mas ele acreditava que era literalmente o corpo e o sangue de Cristo cada vez que ele celebrasse a ceia. E eu lembro quando eu era católico, o padre, né, consagrava a hóstia e o vinho uma vez por semana. E se sobrasse, ele colocava num tabernáculo que chamava Santo dos Santos, e ninguém podia entrar lá a não ser ele, com o manto sacerdotal, para pegar, tirar e oferecer durante as missas de semana para a comunidade. Exatamente, exatamente. Isso daí é interessante que você falou. Lembrando, pessoal, que o Lutero, ele foi um monge católico, né? E, e ele não abre mão da sua, vamos dizer assim, da sua tradição como um todo, entendeu? É tanto que se nós formos para um contexto de uma igreja luterana, nós vamos estranhar bastante coisas, entendeu? Mas a transubstanciação era normal até por conta dele ser um monge, ter tido uma formação católica, né? E é muito interessante isso, porque a nossa primeira formação teológica, quando eu digo formação, não é uma escola igual está aqui, muito do que nós temos ali ainda fica muito dentro de nós, né? São os nossos famosos pressupostos, tá bom? Pessoal, feito isso, eu quero só trazer aqui uma diferença entre a ceia e a Páscoa, tá? A Páscoa, ela era celebrada indispensavelmente com 3 elementos: o cordeiro, os pães asmos e as ervas amargas. Ela tinha o seu amparato ali em Êxodo 12, 3 e 7. Porém, quando Jesus vem e ele morre, segundo o que está lá em Hebreus 7, 26, a Páscoa judaica para nós já não faz sentido nenhum, tá? Então, a Páscoa judaica, ela finda em Jesus. E é interessante que quando Jesus ele pede para os discípulos prepararem a Páscoa, está rolando ali a Páscoa normalmente, o povo comendo os pães asmos, que eram pães sem fermento, que apontava para o pecado, para a hipocrisia, né? Mas também falava de uma vida sem essas coisas, as ervas amargas, que simbolizavam a tristeza que eles viveram no Egito, e o cordeiro, que é a salvação, né? Que é o cordeiro pascual, que era queimado uma vez por ano ali na questão da expiação. Então, está acontecendo ali a Páscoa judaica e, de repente, em Lucas 22:15 está registrado, Jesus fala: ó, desejei muito comer convosco, né, essa Páscoa, antes que eu morra. E aí, eu penso que os discípulos olharam e ficaram pensando: o que está acontecendo, né? Já é a terceira Páscoa que ele come conosco. Jesus comeu outras 2 Páscoas, provavelmente com os discípulos. E aí vai dizer que chegando a parte, Mateus 26, 26, vai dizer que enquanto eles comiam a Páscoa judaica, Jesus tomou o pão, o abençoou, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Então, a partir daquele momento, os componentes da Páscoa, por assim dizer, são mudados para o propósito simbólico da ceia do Senhor, que é o quê? O Cordeiro Pascual agora nos dá um novo mandamento, né? Qual é? Comer do seu corpo e beber do seu sangue. Então, a ceia, ela não é um sacramento, ela é uma ordenança que deve ser obedecida com alegria, porque é um privilégio, meus irmãos, participar da mesa do Senhor, entendeu? Então, a ceia, ela aponta para 3 questões. A primeira, a morte do Senhor. Por meio dessa morte, nós temos a libertação do pecado, tal como os israelitas foram libertos do Egito. Segundo, a sua vinda, entendeu? E o terceiro, que é a libertação do pecado.
Entendeu? E aí, uma pergunta. É ceia do Senhor ou Santa Ceia? E aí? Se é uma ordenança, né, não deveria ser chamado de santo, né? No meu entendimento é isso. Se você chamar algo de santo, sem a palavra dizer que é santa, pode ser contraditório, né? Boa, vamos lá. Pessoal, o irmão Antônio Sebastião, ele nos traz aqui eu diria, um equilíbrio. O correto é ceia do Senhor, mas se nós entendermos que a reunião dos filhos de Deus, da família de Deus, ela é uma reunião santa, então, assim, a nomenclatura correta é, é ceia do Senhor, que nós estamos celebrando todo aquele momento, mas sem que seja esse misticismo. Quando adolescente, eu lembro, eu vi, tá, gente? Eu estava no culto. Uma missionária foi pregar e eu acho que a Angela estava meio revoltada. E ela falou: olha, Deus está me revelando pessoas que tomaram a ceia em pecado. Você vai vomitar a ceia porque a ceia ainda está no seu organismo, não foi digerida. Gente, isso é ideia de catolicismo, né? Mas o porquê? Por conta desse misticismo. Então, assim, é ceia do Senhor. Mas ela também se torna santa na perspectiva da reunião do povo de Deus. Mas a nomenclatura correta é ceia do Senhor. Quanto a quando se deve fazer, o irmão Antônio Sebastião, ele coloca aí, por exemplo, que Jesus não determinou uma época, entendeu? Então, há igrejas que fazem na Páscoa, há igrejas que fazem uma vez por mês, há igrejas que fazem a cada 15 dias, e há igrejas que fazem toda semana, tá? Há igrejas evangélicas que fazem toda semana também, no culto de domingo matutino. Então, não há um mandamento quanto a isso. O mandamento que tem da parte do Senhor é você não ficar sem participar. Participe, tá bom? Sérgio, mas examine-se o homem a si mesmo, e aí coma. E aí? A Bíblia está falando ali para você se examinar. Examinou? Reconheceu quem você é? Entendeu o corpo do Senhor? Aí você coma. Não há na Bíblia um mandamento para você não comer. O mandamento é: examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma. Fala, Mateus. Professor, nessa explicação que o senhor deu sobre Santa Ceia ou Ceia do Senhor, seria o mesmo quando a gente lê na palavra reunião dos santos, quando faz Isso. menção aos santos, Isso. não sendo, vamos pôr assim, objeto de adoração, né, de idolatria, é uma expressão válida. Exatamente, exatamente. Legal. É isso daí. Exatamente. Em resumo, para nós fecharmos aqui o assunto da ceia e para o próximo. Ambas são celebrações que comemoram a morte e ressurreição de Jesus, mas têm diferentes interpretações teológicas, tá? Então, a ceia do Senhor e a Eucaristia. Para os protestantes, a ceia é um memorial, enquanto para a Igreja Católica, a Eucaristia é um sacramento, ou seja, um mandamento, onde o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Jesus. A ceia e a Eucaristia são momentos de comunhão, mas com diferentes ênfases teológicas, tá bom? Então, assim, falar que a nossa ceia é a mesma Eucaristia da Igreja Católica, enquanto propósito, sim, mas teologicamente a ênfase muda bastante. Tranquilo, pessoal? Podemos avançar? Pessoal, esse tema aqui, dízimo e oferta, que é o texto 10, o nosso último texto desse livro, que eu não sei vocês, mas os irmãos lá do presencial já falaram que era a parte B dele, de eclesiologia, né? Nós podemos, de repente, né, irmã Cida, pensar em avançá-lo ou, ou trazer um insight mais avançado dele para um médio, de repente, futuramente. Esses dízimos e ofertas nós já falamos
na aula quando tratamos sobre a igreja visível e invisível, tá bom? Então, muitos assuntos aqui eu não vou tratar, porque já foi tratado lá, tá? Mas eu quero trazer o caráter bíblico, histórico do dízimo e da oferta, tá? Por quê? Porque você pode olhar e falar assim, mas não tem um mandamento, não tem, enfim, essa bagunça que é hoje. Vamos, então, entender aqui, biblicamente, o que é dízimo e oferta, tá? Então, assim, na perspectiva bíblica, pessoal, o dízimo é a 10ª parte das posses que no Antigo Testamento eram entregues a Deus como forma de reconhecimento de sua provisão e sustento. Então não tinha nada a ver as pessoas às vezes falam assim, de barganha com Deus. Era um reconhecimento, uma gratidão, tá? No Novo Testamento, a ênfase é mais na generosidade e no ato de dar por amor e não por obrigação, sendo que o dízimo é visto como um princípio de fidelidade e gratidão a Deus. Então, a ênfase bíblica é generosidade e ato de amor. Ok? Ponto. Vamos lá. Alguns equívocos que as pessoas falam, o dízimo é da lei de Moisés. Não, gente, o dízimo ele é antes da lei de Moisés. Lá no começo, Abel e Caim foram ofertar ao Senhor o melhor da sua terra, como reconhecimento, tá bom? Reconhecimento do que é o Senhor que cria todas as coisas, tá? Dito isso, só que tem um princípio na Bíblia sobre dízimo e oferta. É que o Senhor olha principalmente, a priori, para o ofertante e depois para a oferta. Mas hoje, criou-se a cultura de que Deus olha primeiro a oferta e depois o ofertante. Não é isso que acontece, parece? Recente, está no YouTube, eu não vou falar o nome dele, até por questões de imagens e tal, mas um pastor muito famoso, ele estava fazendo ali as orações para que os enfermos fossem curados, ele é apóstolo, né, se intitula de apóstolo, e nisso uma mãe com uma bebê cega, sua filha cega, foi até o altar pedir para que ele orasse. E desculpa, gente, é um absurdo a que ponto chega a ganância do homem. E ele fala assim, pergunta para a mãe, se você tivesse R$ 1.000 e pudesse usar esse R$ 1.000 para curar sua filha, um tratamento, você faria? Gente, que mãe, que pai responderia não? A mãe respondeu sim. Aí ele fala assim, obreiro, traz um envelope para essa mãe, tá aqui. Quando você colocar aqui R$ 1.000, traga no altar que Deus vai curar sua filha. Pelo amor de Deus, gente. Destoa das escrituras, que é primeiro o ofertante e não a oferta. E é o que acontece nas nossas igrejas, tá? A gente não está muito longe disso. Eu percebo assim, ó, tem cultos que às vezes as pessoas demoram 10, 15 minutos falando de oferta. E aí quem é das antigas, sabe o que eu vou falar? Não se tinha essa apelação, entendeu? Não era esse apelo, no sentido, irmão, se você não der, sua vida vai ser desgraçada, amaldiçoada, o seu carro vai bater. Eu ouvi já pastores falando, se você não der, você vai o dinheiro que você daria de dízimo e oferta, você vai comprar de remédio. Gente, pelo amor de Deus. O princípio bíblico é de generosidade. Entendeu? E Malaquias, quando fala ali do devorador, está trazendo uma perspectiva do que aconteceu ali. Então, hoje, a perspectiva bíblica ela é totalmente diferente disso. E olha que interessante o que o Coester vai nos trazer sobre essa questão da contribuição na igreja primitiva. Ele coloca aqui na página 109, que a contribuição na igreja primitiva
ela se amoldou bastante ao padrão bíblico, mas a cultura da helenística no sentido de que essas ofertas eram a priori para ajudar os necessitados e depois ajudar os missionários no desenvolvimento da propagação do evangelho. E aí o Bruce, no F.F. Bruce, no seu livro História do Novo Testamento, na página 327, vai dizer que o dízimo, ali no contexto do cristianismo, do judaísmo do Segundo Templo, ele era tratado com respeito até quem surgir? Anás e Caifás, né? Quando essa família toma posse do templo, chega a ser absurdo o que eles fazem com os dízimos e com as ofertas. Inclusive parte do sacrifício era reservado para o sustento dos sacerdotes. O que a família de Anás e Caifás fez? Se apoderaram de tal maneira dos dízimos e da parte nobre do sacrifício para si, que muitos sacerdotes começaram a passar necessidade. Gente, não acontece isso hoje, né? Eu acho que não acontece isso, né? O pastor, é o que eu sempre digo, às vezes aquele pastor de congregação, ele está amando muito mais a obra de Deus do que aquele pastor que às vezes está ganhando ali seus 300, 200 mil por mês. O que eu acho um absurdo. Nada justifica um super salário desse. Entendeu? Nada justifica na minha concepção. Entendeu? Eu acho que esse dinheiro, vamos imaginar um cenário de um pastor que ganha 500 mil. Que ele ganha 20 mil, o restante começa a salariar os pastores. Para quê? Para que esses pastores também venham desenvolver um ministério eficaz, eficiente na obra do Senhor. Então, dito isso, o princípio que rege o dizimar e o ofertar no Novo Testamento é a generosidade. Vamos entender, à luz do Antigo Testamento e do Novo, como que era isso? Na lei mosaica, né, há um detalhe prático do dízimo, indicando que a 10ª parte da produção, cereais, frutos, rebanhos, era entregue aos levitas e sacerdotes para seu sustento, sendo consagrado ao Senhor, né? E aqui é uma fonte que eu peguei, esse comentário aqui eu peguei da Igreja Presbiteriana, e eu achei bastante interessante essa questão que eles colocam, tá bom? Então vamos lá. Um outro detalhe, né, em relação a essa questão da ceia, é que a ceia, a partir dessa perspectiva aqui do que nós estamos estudando, ela também tem um quê a mais de sustento desses sacerdotes, tá? Então, não é que no Antigo Testamento já se dava na perspectiva de que se nós não dermos, vai acontecer alguma coisa, não. Se você lê a lei mosaica, era simplesmente como gratidão e para sustentar os levitas e sacerdotes, tá bom? Esse é o ponto. A questão que aparece lá em Malaquias é porque os próprios sacerdotes, gente, estavam profanando o sacrifício, entendeu? E o Senhor vai dizer, vocês estão me roubando, entendeu? E o povo também deixou de olhar para o templo. Então, assim, essa é a perspectiva da lei de Moisés, tá bom? Mas lembrando
mas uma vez que dízimo e oferta é antes da lei. Nós vemos Abraão ofertando, dizimando, nós vemos o próprio Abel e Caim, nós vemos a questão do próprio Jacó, entendeu? Então, é isso, tá bom? No Novo Testamento, não vai se estabelecer o dízimo como algo obrigatório, mas vai enfatizar uma coisa que eu acho muito interessante, tá? Vai enfatizar o princípio da generosidade. Então, a prática do dízimo é vista como um princípio de fidelidade e gratidão a Deus e não como uma exigência legal dentro da perspectiva do Novo Testamento. É generosidade por quê? Tem-se o templo, né? E aí o Bruce vai dizer, por exemplo, nesse livro da História do Novo Testamento, que o povo começa no templo, se colocou como obrigação dar 2 dízimos. Era o dízimo para o templo e o dízimo para a religião romana, para os romanos. Entendeu? E isso começou a pesar para o povo. Aí o que o povo começou a fazer? Em vez de dar no templo, começaram a dar nas sinagogas, porque as sinagogas representavam muito mais a vida religiosa do povo do que o templo, entendeu? E a igreja primitiva cristã, ela se desenvolve muito mais no contexto da sinagoga. Inclusive, gente, a nossa liturgia é muito parecida com a sinagoga. A questão do presbitério, porque na sinagoga não tinha um presidente, tinha um corpo de obreiros, por assim dizer, de anciãos, que decidia as coisas. E a igreja, ela decide tudo em um corpo de obreiros, apóstolos com os presbíteros, juntamente com a igreja, não é isso que está lá em Atos? Então é muito interessante essa perspectiva, não há um monopólio da decisão, como é hoje em muitos lugares, tá bom? Então, o dízimo ele é visto como uma generosidade, por quê? Simplesmente pelo fato da igreja primitiva ter as suas necessidades, as viúvas, ter os irmãos pobres. E o Coester, por exemplo, ele vai dizer uma coisa que eu achei interessante nesse livro, que as contribuições não eram apenas em espécie, mas eram também em serviços. Muitos cristãos, segundo artigos, documentos encontrados, se não podiam servir com com espécie, com dinheiro, com alimento, com alguma coisa do tipo, eles contribuíam com o seu serviço. E daí vem o termo cooperador, entendeu? O cooperador. Então, esses cooperadores, até o Coester vai dizer que havia 2 cooperadores, aquele que cooperava trabalhando e também sustentando, e aquele que cooperava apenas trabalhando porque não podia sustentar. Por exemplo, o Onésimo, né, que é o escravo de Filemão. Você acha que ele tinha algum dinheiro? Mas ele é conhecido, ele é identificado como cooperador da obra, tá bom? Então, fica essa dica para nós. Então, no Novo Testamento, um outro ponto do dízimo e da oferta é a motivação. Não é a obrigação, tá? Mas é a motivação. E no Novo Testamento, a motivação tem que ser a alegria e a generosidade, e não o cumprimento de uma lei ou a busca de uma bênção material. Destoa bastante, né? Do que nós vemos aí alguns colocando sobre dízimo e oferta. Se eu não der, minha vida vai ser amaldiçoada e tal. Gente, não existe isso à luz do Novo Testamento, tá bom? Então vamos lá, a oferta. A oferta era um ato de gratidão, consagração e adoração a Deus sendo apresentado ao templo ou ao sacerdote, no Antigo Testamento. No Novo, a oferta continua sendo um ato de gratidão e adoração, mas também um meio de sustentar a obra de Deus e os necessitados, tá? E a motivação da oferta, né? Falamos do dízimo, da oferta, o amor, a gratidão e o desejo de ajudar a obra de Deus conforme
as Escrituras, tá? E aí, uma pequena diferença, né? Vamos lá. Dízimo é uma doação de 10% da renda, geralmente destinada ao sustento da igreja. Oferta é uma doação voluntária, sem um valor fixo. Então, é sem valor fixo, tá, gente? Você vê lá o apóstolo, o bispo, sei lá quem for, o pastor, estipular valor para oferta, tá errado. Entendeu? É sem valor fixo e pode ser direcionada para diversos fins, como assistência aos necessitados, evangelização ou projetos sociais. Tá? Em resumo, tanto o dízimo quanto a oferta são práticas bíblicas que demonstram a confiança em Deus e a generosidade do coração. E não devem ser vistos como uma obrigação ou um meio de barganhar com Deus. Tá bom? Pessoal, professor Sérgio, não quero dizimar e ofertar. Gente, fique em paz. Te garanto, não vai aparecer devorador no seu guarda-roupa. O dinheiro que você daria de dízimo e oferta, você não vai gastar com remédio. Entendeu? Eu conheço pessoas que não são dizimistas e ofertantes. Gente, materialmente são muito bem, porque sabem administrar as finanças deles. Entendeu? E é o que eu sempre ensino. Se for para dar reclamando, ou se for para dar com a... Sabe o sentimento do fariseu? Senhor, eu dizimo e oferta, esse publicano não faz nada disso. Nem dê. Se for para você dar e lançar no rosto de Deus, entendeu? Tipo, Senhor, olha, Senhor, eu dei, me ajuda, abre para minha porta porque eu dei. Nem faça. O Novo Testamento, o princípio é a da generosidade e não da barganha. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Entendeu? Deus ama quem dá com alegria. Então, o dízimo não perdoa pecado. Eu já vi pastor ministrando que diz que quem dizimava e ofertava tinha pecado perdoado. Entendeu? Fazendo uma alusão aos sacrifícios, que eram coisas diferentes. Quem não dizimar e não ofertar, vai viver com a vida toda. Meu irmão, não existe esse terrorismo. O princípio é o da generosidade. Mas, aí tem uma coisa interessante, né? Se eu planto generosidade, eu vou colher generosidade. E se eu não plantar generosidade? Pode ser que eu não colha. É esse princípio, tá? Mas assim, só para você pensar, é o princípio da colheita. Então, o apóstolo Paulo, ele vai até dizer à igreja de Filipe, né, a igreja de Filipe, que por eles terem ajudado em demasiado os irmãos da Judéia, o Senhor abençoaria eles de forma sobrenatural. Então, assim, meus irmãos, não há nenhum terrorismo, mas você está dentro de uma igreja, que tem as contas, que tem um terreno para pagar, tem um espaço para você cultuar. Eu sempre falo assim, eu acho que é o justo você não ser tão mesquinho e ajudar esse local seu, que cooperar com a manutenção deste lugar que você congrega. Agora, Sérgio, o que eu não posso fazer com o meu dízimo e oferta? Desculpa. Manter o pecado de líderes gananciosos. Por isso que eu sempre digo, quem tem que administrar dízimo e oferta são obreiros. Um corpo de obreiros, e não um pastor. Na verdade, eu sempre falo que o pastor da igreja não deveria nem administrar, porque ele já tem muitas coisas. Isso não é orelha de coelho, não, né, irmão? Irmão Alisson. Ele já tem. É nada, professor. Boa noite. Boa noite. Continuando aqui. É o que eu sempre falo. Um corpo de obreiro fortalecido para administrar a parte financeira. Porque, veja só, todo líder, quando ele quer partir para o lado do autoritarismo
e usurpar a igreja para si, a primeira coisa que ele faz é minar, dividir o corpo de obreiros. Então, irmãos, que nós possamos sempre lutar para que o corpo de obreiros de nossa igreja seja fortalecido e uno. Todos saibam do que está acontecendo, todos troquem informações para que se evite, entendeu? Para que se evite. A gente tem um pensamento muito mesquinho. Ah, irmão, o que eu faço? Eu dou e o que é feito daqui para lá não me interessa. Deveria te interessar. Você é membro do corpo de Cristo. E Paulo vai prestar contas do que entra, do que é ofertado, do que ele leva para a igreja ali de Jerusalém. Tranquilo? Pessoal, dito isso, né, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para fazer em relação a esse nosso conteúdo. Alguma observação? Não tem? Então, pessoal, que Deus abençoe. Eu vou parar a gravação. Assim que eu parar, todo mundo abre a câmera para nós tirarmos aquela foto abençoada. Semana que vem é prova, então nossa aula será presencial, né? Os que são do clube farão a prova no clube, cada um faça a prova no seu polo, tá bom? E aí na próxima semana já retornaremos aqui no nosso EAD Síncrono para mais uma vez nós trazermos aqui muitas ideias, tá bom? Assim que essa aula subir no Driver, eu disponibilizo ela pelos links, mando lá no grupo para vocês assistirem, fazerem anotações, comentarem também lá no YouTube e assim fazer essa aula chegar em outros lugares, tá bom? Então, vamos lá.